voltando aqui, né? Então a gente viu a definição analítica e geométrica também do produto vetorial. Mas então eu tenho as coordenadas do vetor e eu consigo calcular o produto vetorial, né? Então, bom, vamos olhar aqui essa primeira propriedade. Se eu tenho aqui U, V e W, vetores no R3, né? Então, o que eu estou falando com essa primeira propriedade? Que o vetorial V ele é ortogonal ao vetor U e ao vetor V, né? Então, estou falando isso, ó, o vetorial V ele é ortogonal tanto a U quanto a V, né? Então, aqui se eu tenho dois vetores U e V não paralelos, que no fundo depois eu vou ter nessa condição aqui, então eu tenho U, V e o vetorial V, eles vão ser linearmente independentes, tá? Essa propriedade aqui, ela sai da definição, tá? Eu vou comentar aqui, no primeiro caso aqui, né? Então, bom, eu estou aqui com o vetorial V, vetorial U, isso aqui é o vetor nulo, né? Tá certo? Eu coloquei zero, coloquei vetor nulo. Tá errado, tá? Aqui, ó, é vetor nulo. Aqui tá certo, ó. Ah, não, perdão, aqui é igual a zero, né? Desculpa, tá certo, é produto escalar, eu estou colocando coisa errada aqui. Aqui, né, eu tô falando, que aqui é zero mesmo, que é produto escalar. Tá pensando em produto vetorial. Ó, isso aqui é zero. Por quê? Ó? Vamos pensar aqui, ó, se eu tenho o U, né, de coordenadas x0, y0, só olhar aqui, isso, z0. E se eu tenho aqui o V, x1, y1, z1, então a hora que eu calculo esse produto escalar, tem quem que é o U vetorial V e quem que é o U. Se eu calcular esse produto escalar, ele vai dar o quê? Ó, vou escrever aqui quem são as componentes. Aqui não vai ter como eu usar essa definição aqui, né? Ele vai dar aqui, ó, na primeira componente, vai dar aquele primeiro determinante, né? y0, z0, aqui, ó, y1, z1, primeira componente do vetor. Então, é exatamente essa definição que eu coloquei aqui, ó. Tá? Eu vou colocar lá. Vírgula, né? Menos x0, z0, x1, z1. E aqui no último, x0, y0, x1, y1. Então, esse aqui é o vetor dado pelo produto vetorial de U vetorial V. E aqui a gente tem o U, por exemplo, x0, y0, z0. A hora que a gente calcula esse produto escalar, a gente vai chegar nisso aqui, ó, x0, que multiplica y0, z0, y1, z1. Menos é por causa desse menos aqui, tá? y0, que multiplica x0, z0, x1, z1. Mais z0, que multiplica x0, y0, x1, y1. Isso aqui, na verdade, ele é igual a esse determinante aqui, ó. x0, y0, z0, x0, y0, z0, e aqui x1, y1, z1. Né? Usando a regra de Laplace, ó, vai ficar x0 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, vai ficar x0, determinante disso aqui, ó. Depois, menos y0, determinante do que sobra esse com esse, e z0. Tá? E esse determinante aqui ele é zero porque ele tem duas linhas iguais. Tá? Então, se eu tenho essas duas linhas iguais, esse determinante é zero. Isso significa, né, que esse vetor aqui
ele vai ser ortogonal ao vetor U. Da mesma forma que se eu troco aqui o U por V, eu vou trocar isso aqui por x1, y1 e z1. E vai ter a primeira e a terceira linha como iguais, né? Na verdade não precisa ser igual, elas têm que ser múltiplas. Mas se elas forem iguais, ela é múltipla, né? Então, em ambos os casos, a gente tem que o produto vetorial de dois vetores é sempre ortogonal. Então, se eu tenho aqui o e V, então se eles não forem paralelos, isso aqui gera um plano, né? E o U vetorial V vai ser ortogonal a esse plano. Tá? Então, a gente consegue, por exemplo, eu quero, sei lá, um vetor que seja ortogonal a uma reta. Eu pego os vetores de... Uma reta não, pode ser duas retas, né? Duas retas não paralelas. Ou mesmo duas paralelas a gente consegue também. A gente vê os vetores diretores, né? Claro que se for paralelo ao mesmo vetor, a gente vai ter que encontrar um outro vetor. Mas se elas não forem paralelas, eu tenho vetores diretores aqui não paralelos. E aí o produto vetorial deles dá uma equação de uma reta normal. Tá? Vai me dar o vetor normal a esses dois vetores. Então, é uma forma de encontrar vetores perpendiculares a outros dois vetores. Então, esse aqui eu acabei fazendo, né? Que era bem simples, ó. Aqui, a condição de paralelismo, né? Ó. O vetorial V, aqui sim, eu estava lendo o segundo. O vetorial V é o vetor nulo, se um é múltiplo do outro. Se a gente for olhar aqui, ó, né? Aqui é 2, né? Ó, o vetorial V é igual ao vetor nulo, se e somente se um é múltiplo do outro. É múltiplo do outro. Claro que a gente está vendo aqui em R3, né? Para falar no produto vetorial, mas se a gente tem dois vetores no plano, dá para usar isso aqui também, tá? A gente pensa eles como um vetor em R3, coloca ele no plano, por exemplo, XY em R3, né? E a terceira coordenada seria nula. Bom, né? Vou pensar aqui o U e o V do jeito que eu escrevi anteriormente, tá? Eu acho que tá x0, y0, z0, né? Deixa eu só olhar aqui no... não, aqui tá x1, y1, z1, né? Tá. Aqui eu coloquei x0, y0, z0, mas x1, y1, z1. Né? Então, bom, lá pela definição aqui, né? I, J, K. Então, aqui, digamos, eu tenho a x1, y1, z1. Aqui é x2, y2, z2. Então, o que acontece com isso aqui? Ó? Observe que esse determinante aqui, se eu tiver aqui um dos dois, um é múltiplo do outro, eu vou ter uma linha múltiplo da outra. Então, isso aqui teria que dar zero, né? 0 vezes i, mais 0 vezes j, mais 0 vezes k. Ou seja, isso aqui vai dar o vetor nulo. Mesma coisa, se a gente tem que essas combinações aqui, ó, agora, né, então, se um é múltiplo do outro, o produto vetorial vai dar zero. Agora, se o produto vetorial dá zero, né, usando essa definição aqui, ó, essa definição de... Cadê? Aqui, ó, de produto vetorial, então cada um desses aqui, ó, são zero. Né? Esse é zero, esse é zero, esse é zero. Aí dá para a gente usar, provar essa proposição aqui, ó, proposição 10.17, né? Um dos vetores é múltiplo do outro, se somente se valem essas equações aqui dão zero. E olha, por exemplo, aqui, ó, x1, y2 menos x2, y1, se eu olhar aqui, né? Aqui ele está com, ó, pensa aqui, né? Se isso aqui é zero, é porque eu tenho x0, y1 igual a y0, x1. É que aqui está x0 e x1, lá está x1 e x2. Mas não faz diferença. Tá? Então, para isso aqui ser zero, a diferença x0, y1 menos y0, x1 tem que ser zero.
é exatamente o que está falando aqui. Ó. Na hora que eu faço aqueles determinantes, vão ter que dar zero, e aí você conclui que eles são paralelos, tá? Então, aqui é uma forma de verificar que vetores são paralelos, tá? Em geral, no R3, né? No R2 dá para usar também, eu ter que colocar uma terceira coordenada aqui para caracterizar ele como vetor no espaço, porque produto vetorial só faz sentido quando eu tenho vetores no espaço. Cadê? Aqui, essa terceira, tá vendo? Você consegue calcular o produto vetorial também usando norma desses vetores. Então, se eu tenho aqui, ó, né, eu tenho lá o U e o V, aí eu consigo calcular a norma. Ó, observa que é diferente do que acontece com o produto escalar. Aqui eu consigo calcular o comprimento apenas do vetor. Ó, norma de U, norma de V. Aqui muda, né, para o seno do ângulo entre eles. Aqui eu não consigo calcular o vetor. Né? Quando a gente tem lá no produto escalar, quando eu falo produto escalar de U por V, né, na hora que eu escrevo ele assim, ó, norma de U, norma de V, cosseno de θ, eu estou calculando o produto escalar. Com essa norma do vetor U, norma do vetor V e o ângulo entre eles, eu determino o produto escalar, porque isso aqui é um número. Aqui eu não determino o produto vetorial, eu determino o comprimento desse vetor. Né? Então, eu consigo calcular, ó, o comprimento desse vetor, mas eu não consigo dizer quem é o vetor. Tá? Então, se eu conhecer só essas informações, né, eu consigo dizer o comprimento do vetor. Tá? Isso aqui eu não vou demonstrar, que é uma continha bem grande, mas não é difícil não, tá? Vai desenvolver aqui norma de U vetorial V ao quadrado, né? Faz a conta aqui com o determinante, e aí depois você vai chegar na identidade 1 menos cosseno ao quadrado. Tá? E aí substitui por seno ao quadrado. Depois você vai tirar os quadrados. Então, como o θ está no intervalo 0π, o seno é positivo, então na hora que você tira o quadrado fica só o seno mesmo. Tá? O módulo do seno ao quadrado vai ser seno. Então isso aqui, essa propriedade, ela garante para a gente calcular o comprimento do vetor. Tá? Isso aqui a gente usa também para calcular depois, a gente vai ver, a área de paralelogramo. Essa expressão aqui ajuda para a gente calcular a área de paralelogramo. O 4, né? Se o vetorial V é diferente do vetor nulo, então esses vetores são linearmente independentes. Então, o que está dizendo essa propriedade 4 aqui, né? Eu tenho que U vetorial V. Então, sempre ficar atento. Quando eu falo produto vetorial, o resultante é um vetor. Né? Aqui é diferente, né? Diferente do vetor nulo. Então, o V e U vetorial V são linearmente independentes. Tá? É isso, né? Por que isso? Bom, aqui na propriedade 2, a gente acabou de ver que se o produto vetorial dá diferente do vetor nulo, então eu tenho que U e V não são paralelos. Né? Porque eles são paralelos, sei somente se o produto vetorial dá vetor nulo. No 1 aqui a gente viu também que o vetorial V ele é tanto perpendicular a U quanto ortogonal, né? A U e a V. Então, né, se a gente for escrever aqui uma combinação linear dando vetor nulo, alfa U beta V mais gama U vetorial V. Bom, o vetorial V ele é não nulo.
Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó, produto escalar disso aqui com o vetor U. Vamos colocar aqui, ó, com esse vetor aí. Isso aqui, claro que vai dar zero, porque 1 é o vetor nulo. Então, isso aqui dá o quê? Dá alfa norma... Já estou usando propriedade de produto escalar, tá? Alfa norma de U ao quadrado mais beta U escalar V mais gama vezes o vezes zero, né? Porque, primeira propriedade, o vetorial V ele é perpendicular ao U, né? Então, no fundo, o que resulta aqui? A gente conclui que alfa norma de U ao quadrado mais beta produto escalar U por V, isso aqui dá zero, né? Então, bom, aqui a gente tem que concluir que alfa, beta e gama tem que ser zero, né? Então, vamos olhar aqui. Aqui, na verdade, eu vou ter que colocar coordenadas, né? Eu faço isso, depois eu faço a mesma coisa agora com o V, tá? Ó, se eu colocar aqui, deixa eu fazer isso aqui com o vetorial V. O vetorial V, vou ver se eu preciso fazer com o V também, eu acho que não. Aí aqui é a mesma coisa, ele vai ser ortogonal a U, isso aqui vai ser alfa vezes zero, mais beta vezes zero. Aqui ficou melhor. Mais gama, norma de U, vetorial V ao quadrado. Tá? Tô fazendo meio rápido aqui, porque a hora que eu faço o produto vetorial desse vetor com ele mesmo, dá a norma dele ao quadrado. Então, daqui, ó, aqui eu já concluo que o gama tem que ser zero, né? O vetorial V. Como o vetorial V é diferente do vetor nulo, a norma dele é diferente de zero. Então, daqui eu já concluo que o gama tem que ser zero. Essa aqui eu não preciso, tá? Acho que essa aqui fica mais fácil. Gama igual a zero. E aí, bom, se gama é igual a zero, eu tenho que alfa U mais beta V tem que ser zero. Mas lembra que o I e V não são paralelos. Se eles não são paralelos, né? O I e V não são paralelos, então não tem jeito. Eu vou ter que ter o alfa e beta igual a zero. Porque senão, se o alfa for diferente de zero, por exemplo, o U é um múltiplo de V. Eles seriam paralelos, tá? Então, essa parte aqui não precisa, tá? Na demonstração é só a parte de baixo aqui. Bem, tá vendo? Não é difícil de provar, é só pegar o vetor aqui, o vetorial V, e fazer o produto escalar com o vetor nulo. Tá? Então, com isso, se eu estou no R3, eu tenho dois vetores aqui, onde um não é múltiplo do outro. Se eu considerar eles dois e o produto vetorial entre eles, eu já tenho um conjunto de vetores LI que geram todos os vetores do espaço. Tá? A gente chama isso de uma base para o R3. Né? Então, aqui, ó, só antes de continuar, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho um vetor U, né? E V de coordenadas, sei lá, 2, 1 e menos 1. Então, se eu quero determinar W tal que U, V e W sejam LI, então, na verdade, o W, solução. O W é só pegar o U vetorial V ou o V vetorial U, tanto faz. Então, bom, como que eu faço isso? Ó, IJK. O livro eu acho que ele está usando mais E1, E2, E3, mas tanto faz, tá? Ó, 1, 0, 1, 2, 1 e menos 1.
e eu faço o cálculo formal, usando as propriedades determinantes. Então, vou usar aqui a regra de Sarris. Ó, 0 vezes menos 1 vezes i vai dar 0 vezes i, mais j vezes 1 vezes 2, 2j, k vezes 1 vezes 1, mais k. Agora menos, né? Então, ó, esse vezes esse, j, 1 e 2, k, 1 e 1. Agora nesse sentido. 2 vezes 0 vezes k vai dar 0 vezes k. Eu estou colocando mais porque eu coloquei o menos aqui em evidência. 1 vezes 1 vezes i, vai dar i. Menos 1 vezes 1 vezes j. Perdão, eu falei i e coloquei j aqui. Então, ó, 2 vezes 0 vezes k. 1 vezes 1 vezes i. Menos 1 vezes 1 vezes j. Então, vai ficar mais i menos j. Isso aqui dá o quê? Bom, agora eu vou somar tudo que tem i, tudo que tem j, tudo que tem k. É bom deixar nessa ordem i, j, k, porque depois na hora de representar o vetor, eu não tomar o vetor errado, né? Que o que multiplica i vai estar na primeira componente, o que multiplica j na segunda, o que multiplica k na terceira. Então, ó, 0i menos i dá menos i. J, eu tenho 2j mais, menos com menos aqui dá mais j, eu tenho mais 3j. 1k menos 0k mais k. Então, esse aqui é o vetor. Então, o que multiplica i está na primeira componente, menos 1. O que multiplica j está na segunda componente, 3. O que multiplica k, terceira componente. Lembra que é menos 1 vezes 1, 0, 0, mais 3 vezes 0, 1, 0, mais 1 vezes 0, 0, 1. Então, se eu tenho dois vetores, eu quero... Esse aqui ainda tem uma propriedade bem interessante, né? Que ele é ortogonal a esses dois, né? Ao plano gerado por esses dois. Tá? É que a gente ainda não vê a equação de plano, mas a gente vai ver que dois vetores não paralelos eles geram um único plano. Tá? Então, se eu quero calcular, esse aqui, além de CLI com esses dois, ainda tem a propriedade dele ser perpendicular aos dois, ortogonal aos dois. Tá? Então, a gente acaba usando essa propriedade 4 aí. Assim que eu já comentei, né, que quando você troca, né, o vetorial com o v vetorial u, eles trocam de sinal. Ó, opa. A 6, né, é propriedade basicamente determinante, né? A 6 e a 7, né? Deixa eu colocar a propriedade 6 aqui, ó, propriedade. O que ele está falando? Bom, se eu tenho aqui alfa u vetorial v, fechar o... Né? Estou falando que o alfa sai. Alfa u vetorial v. Eu coloquei alfa, coloquei beta lá, deixa eu ver. Ah, tá beta. Deixa eu pôr beta aqui. A diferença, mas eu vou pôr beta, mesmo que tá lá. Né? Mas isso aqui é só propriedade determinante. Por quê? Ó? Deixa eu ver aqui, que são o IV. O U, x1, y1, z1, v, x2, y2, z2. Então, ó, como que a gente calcula alfa U, de novo, beta U vetorial V? Ó, é equivalente a esse cálculo formal aqui, ó, IJK. Claro que para provar a propriedade eu não posso usar isso, né? Eu tenho que usar essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, né? Mas é a mesma propriedade que tem, porque isso aqui são determinantes. Tá? Então, é a mesma propriedade, mas aqui só para exemplificar por que vale. Então, bom, beta U. Então, é beta x1, beta y1, beta z1. O v,
x2, y2, z2. Uma propriedade determinante. O beta sai. Ele está multiplicando uma linha. A gente fala determinante, ele é multilinear. Ele é linear em cada linha. Então, essa constante aqui, ela sai. Só que tem que estar multiplicando a linha toda, tá? Ou a coluna, né? Tanto faz. x2, y2, z2. E é exatamente beta o vetorial v. A conta, né? Se eu fosse fazer, eu teria que fazer aqui, né? Ó, só para vocês terem ideia como que sai, né? Porque é equivalente a fazer essa conta aqui, ó. Se eu coloco... Deixa eu pegar a definição mesmo aqui. Se eu coloco um beta multiplicando aqui, ó, ele vai multiplicar essa, digamos, essa primeira linha aqui. Então, ele sai aqui, ele multiplica aqui, ele sai, ele multiplica aqui, ele sai. Então, fica beta vezes isso, menos beta vezes isso, beta vezes isso aqui, beta sai, é o múltiplo escalar do vetor. Tá? Então, aqui é só para a gente ver como que justifica, né? Mas a ideia, a prova aqui é a mesma, só colocando aquele contexto, né? Porque isso aqui é um cálculo formal, então eu não posso usar isso aqui para ficar provando propriedade, tá? Mesma coisa que se eu somar, né? Ó, se eu pego aqui, ó, vetores U mais V, digamos, vetorial W, né? Ele vai abrir, vai ser U vetorial W mais V vetorial W. Né? Aqui é a mesma coisa, porque eu vou estar com uma soma. Eu vou fazer de novo esse cálculo formal, mas aí teria que, para provar mesmo a propriedade, teria que ser via a definição. Né? Então, vamos colocar aqui, quem que é U mais V vetorial W. Ó, eu vou, de novo, vou estar representando aqui, porque no fundo, na hora que a gente faz o cálculo, a gente usa esse formato. Mas para provar a propriedade, de novo, não vale. Né? Deixa eu só deixar um espacinho aqui, porque senão vai ficar muito apertado. Tem uma soma, né? Então, o primeiro componente de U é x1, então, de V é x2. Então, aqui é x1 mais x2, J é y1 aqui mais y2, e no K é z1 mais z2, né? Eu estou usando aqui, ó, o x1, y1, z1, o v, x2, y2 é 2 e o w, x3, y3 é 3. Então, vou somar componente a componente, né? Aí aqui, bom, x3, y3, z3. Mesma coisa. Isso aqui eu escrevo como soma de duas linhas, né? Então, ele abre para a soma dessas duas linhas. Deixa eu colocar aqui abaixo, senão vai caber. Ó. Então, propriedade determinante aqui, ó. I, JK. Então, vou colocar aqui, ó, mais I, J. O que vai acontecer? Propriedade determinante, de novo, né? Ele abre. Isso aqui é o somar x1, y1, z1 com a linha x2, y2, z2. Então, vai ficar aqui, ó, x1, y, z1. Aqui, ó, x2, y2, z2. E a terceira repete, né? O que eu estou abrindo é por linha. Isso aqui vale, isso aqui é propriedade determinante de qualquer ordem. A gente fala que ele é linear em cada linha, né? Ele é multilinear. Então, quando eu tenho uma constante multiplicando a linha, ela sai determinante. Quando eu tenho soma de duas linhas, ele quebra como soma de determinantes. Tá? E aí, bom, aqui seria o vetorial W e aqui seria o V vetorial W. Tá vendo? Não tem
não tem muito segredo, né? A gente pode efetuar a operação, depois fazer o produto vetorial ou usar essas propriedades, né? Às vezes eu preciso determinar um vetor, por exemplo, ó, eu quero aqui, vou colocar aqui, ó, determinar um vetor U tal que U mais V aqui, seja ortogonal a W. Tem que colocar, né? Onde V, sei lá, 1, 0, 1 e W 0, 0. Então, bom, né, eu quero que o mais V seja ortogonal a esse W aqui, né? Então, o que eu sei? Que U mais V. Quem que é um vetor que é ortogonal a esse W? Né? É um vetor que a hora que eu faço o produto vetorial desse aqui, por exemplo, vamos pensar aqui um pouquinho, ó, só antes de escrever. Ó, eu tenho vamos chamar isso aqui de um vetor T, por exemplo. Então, o que a gente mostrou? A gente mostrou que T vetorial W, claro que se o T for não nulo, isso aqui ele é ortogonal tanto a T quanto a W. Então, a gente mostrou isso aqui. É uma das propriedades. Ó. Vou botar aqui, ó. É a primeira A 2, né? É a Acho que é a primeira. 2, né? Ah, a É primeira. a primeira. Não, Né? Então, é a exatamente primeira, é isso. isso, né? Então, bom, aqui que envolve um monte de vetor, às vezes fica um pouquinho confuso, né? Mas o que a gente quer provar? A gente quer encontrar um vetor que seja ortogonal a esse. Né? A gente sabe isso? Então, se eu quero construir um vetor que seja ortogonal a esse, eu tenho que pegar esse vetorial com alguém. Alguém que não seja múltiplo dele. Né? Então, bom, quem que é o vetor U? O U é o que eu quero determinar. O U pode ser um vetor qualquer, né? Não tem especificação nenhuma. Vou chamar ele de XYZ. Então, o U mais V, isso aqui, quem que é? Bom, V é 101, então vai ter que ficar x mais 1, y, Y, e z mais 1. isso, Z. Isso. Joia, né? Bom, qual que é a condição para que isso aqui seja ortogonal a W, né? Claro que eu tenho que ter vetorial W, isso aqui tem que ser diferente do vetor nulo. Diferente. Né? Porque senão isso aqui vai dar um vetor nulo. Né? Se eu pego isso aqui sendo vetor nulo, ó, o que vai acontecer? A quarta. Isso, aí teria o U mais V e o W, um múltiplo do outro. Aí seriam Seriam paralelos. paralelos. Exatamente. Então, se isso aqui ó, for o vetor nulo, esse vetor T vetorial W, né, sendo vetor nulo, o T e o W seriam paralelos. E eu quero de forma que isso aqui seja ortogonal a W. Então, Isso. tá vendo as propriedades aqui? Ela vai me colocando situações, né, que eu tenho que analisar. Então, de novo, né, isso aqui, a condição basicamente é essa, que T vetorial W tem que ser diferente do vetor nulo. É isso que eu tenho que resolver. Então, se não, né, T e W
Serão paralelos. serão paralelos. Vou colocar aqui, né? Pois, acho que melhor. Caso contrário, né? Caso contrário seria que desse o vetor nulo, né? Eles seriam paralelos. E aí, bom, não é o que eu quero, é que eles sejam ortogonais, né? Então vamos calcular isso aqui, ó. Então quem que dá o P vetorial W? Vou colocar aqui. Vetor nulo é diferente, né? Eu vou calcular isso aqui, depois eu resolvo. Uhum. Então, T, quem que é T vetorial W? Ah, tá vendo? A conta é com o determinante 3×3, não precisa inventar, né? Ó, I, J, K, K, as coordenadas do vetor U, do T, x mais 1, y z mais 1. mais 1. E as do W100. Vou fazer o cálculo, né? Ó, I, Y0 dá 0. Eu gosto de colocar o 0i, né? Para ficar claro que isso aqui não é 0, isso aqui é o vetor nulo, né? Uhum. Mais Z mais 1 Isso. vezes J Tá. mais 0 vezes K. Coloco aqui embaixo. Menos YK YK mais 0. 0i mais 0j. Bom, isso aqui é igual, né? Z mais 1j, isso, né? Mais 1j menos yk, né? Se a gente for olhar, isso aqui dá 0, z mais 1 e menos y. Bom, T vetorial W é diferente do vetor nulo. C somente C, isso aqui, ó, 0, z 0 mais 1, mais 1 e menos y for diferente de 0. 0, 0, 0. Né? Isso, 0, 0. Observe que aqui, às vezes, isso aqui poderia ter acontecido da gente chegar aqui e esse primeiro elemento ser diferente de 0. Aí valeria para qualquer y e qualquer z, tá? Mas nesse caso não, deu 0, né? Então, isso aqui acontece se somente c, z for, ou z mais 1 for diferente de 0, ou Menos y for diferente de 0. Isso. Se somente c, z for diferente de menos 1, ou y diferente de 0. Bom, aqui a gente achou a condição para que esse vetor U mais V seja ortogonal a W. Bom, como está pedindo 1, né? Determinar um vetor. Aqui a gente chegou à condição geral. Então, posso colocar aqui, por exemplo, cadê? Como eu chamei? O U, né? O U é XYZ, né? Cadê? Isso. Então, aqui eu posso, tá vendo? Tem infinitas possibilidades, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, o U como sendo, sei lá, 1, sei lá, 0, 2. Inclusive, eu posso tomar até o igual a W. Ó. Pode ser qualquer coisa. Vou até colocar o igual a W, satisfaz. Porque o igual a W satisfaz essa condição aqui, ó, né? O W é 100. É 0, 0. Então, eu posso, inclusive, tomar até o igual a W. Então, se eu quero a condição genérica, qual é a condição sobre U para que U mais V vetorial W, ou U mais V seja ortogonal a W, é essa condição aqui, ó. Você vai ter XYZ com Z diferente de menos 1 ou Y diferente de 0. Como era um qualquer, eu posso, em particular, tomar até esse aqui. Então, as propriedades, elas ajudam demais, né? Você, principalmente essa aqui, A1. Sim, A1 é importante porque a gente já viu que gera vetores ortogonais. A2, para saber se eles são múltiplos. A3 a gente vai usar daqui a pouquinho, né? A4 ela está relacionada com a 2.
não tem muito, vamos dizer assim, todas elas, né? Essa aqui é condição de linearidade. Essa aqui talvez a gente use um pouquinho menos, né? Mas é porque a gente consegue escrever que é essa soma, né? A não ser que seja para provar alguma propriedade. Mas se eu tenho as coordenadas de U e as coordenadas de W, eu tenho U mais W, né? Eu sei calcular. E a 8, né? Acho que é a última. A 8 aqui, propriedade 8, é U vetorial V vetorial W. Isso. Não, escalar. É sempre... U vetorial V escalar W. Vou arrumar isso aqui. Isso aqui é igual a zero. C e somente C. O V e W são LD. Linearmente dependente. É claro que, né, se eles são linearmente dependentes, eu sei que um se escreve como combinação dos outros dois. Então, é só a ideia aqui, ó, vamos ver. Não é difícil da gente enxergar. Digamos que eu sei, né? Supõe que isso aqui acontece, né? O V e W são linearmente dependentes. Então, digamos que U seja a combinação dos outros dois. Né? Um vai ter que ser. Isso que é a definição de ser linearmente dependente, né? É uma das equivalências que a gente colocou lá. Então, digamos que isso aqui é alfa V mais beta W. Então, a hora que a gente calcula o vetorial V ó, eu vou voltar até uma continha que eu já fiz aqui. Ó. Quer ver? Onde que está ela? Deixa eu só voltar nessa continha. Aqui ainda não. Acho que é a propriedade. Aqui, ó. Nessa continha aqui, ó. Lembra, a gente calculou o vetorial V escalar W. Escalar U, desculpa. Aqui a gente colocou as coordenadas do U, né? Aqui do U e aqui do V. Tá? Aqui, essa ordem aqui não... Ele vai ficar só trocando de sinal, tá? Se eu mudar a ordem. Mas no fundo foi isso, né? Foi colocar o que? As coordenadas desse U aqui na primeira componente e do produto vetorial aqui nas outras duas. Se eu faço essa mesma conta aqui, ó, né? Então, a hora que eu calculo aqui, ó, produto escalar U vetorial V com, não, desculpa, com W, né? Isso. Como o W, o U se escreve nesse formato aqui, então o que que é isso? Isso aqui é o U, acho que aqui já sai direto até da propriedade, vamos colocar alfa V mais beta W vetorial V. Isso aqui, produto escalar com W. Vou usar as propriedades aqui, né? Propriedade que ele é para soma. Então, isso aqui fica alfa V vetorial V. Essa propriedade é 6, né? Acho que vai ser mais fácil olhar aqui. Ele abre para soma, tá vendo? U mais W vetorial V é o vetorial V mais W vetorial V. Tanto aqui, né? Quanto do lado de cá. Tá? Ele abre nas duas, né? Porque são duas linhas. Então, primeiro, então, eu fiz ó, esse vetorial com V e W vetorial com V. Vou colocar agora. Mais beta W vetorial V, produto escalar com W. Isso aqui dá o vetor nulo.
porque V é múltiplo de V. O vetorial V é vetor nulo, se somente se um dos vetores é múltiplo do outro. Então, no fundo, o que dá isso aqui? Ó, vai ficar beta W vetorial V escalar W. O beta sai também do produto escalar. Vai ficar beta W vetorial V escalar W. E isso aqui dá zero. Por quê? Ó, essa propriedade aqui, ó. Quando eu faço o produto escalar de um dos vetores, do produto vetorial de dois vetores com um deles, dá sempre zero, né? Ó, tô pegando o W vetorial V fazendo produto escalar com W. Então, se eles são LD, esse produto escalar aqui de um vetorial V com W vai dar zero. Agora ao contrário, né? Vamos pensar. O que acontece se o vetorial V com W, isso aqui dá zero. Né? Significa o quê? Bom, aqui eu vou dar mais a ideia geométrica. Primeiro, eu quero concluir, né? Eu vou colocar assim, o que a gente quer concluir? Eu quero concluir que U, V e W são LD, linearmente dependente. Então, aquela combinação tem que dar o vetor nulo, né? Entre U, V e W. Mas vamos olhar aqui geometricamente o que está acontecendo. Primeiro, né? Se eu tiver aqui U vetorial V, isso aqui for vetor nulo. Isso aqui já implica que U é múltiplo de V. Ou V é múltiplo de U. Ou o contrário, V é múltiplo de U. Bom, aí eu já tenho que eles são LD. Né? Porque um se escreve com combinação dos outros dois. Agora, se eu tiver aqui o vetorial V, isso aqui é diferente do vetor nulo. Então, bom, eu tenho U aqui, eu tenho V aqui. O vetorial V vai ser um vetor que é perpendicular a U e V. Então, digamos, aqui, vai ter que estar aqui, né? Ele é perpendicular ao U e a V. Bom, então, aqui, ó, U e V, eles vão gerar um plano aqui, né? Digamos aqui, esse plano aqui que é o plano que contém o U e o V. Bom, o que acontece com o W? Eu estou falando que o W ele vai ser ortogonal a esse vetor aqui, ó, o vetorial V. Deixa eu colocar o W aqui. Por que o W vai ter que estar nesse plano? Né? Vamos pensar aqui um pouquinho. Então, eu estou aqui. Eu tenho uma direção no espaço. E aí eu estou querendo pegar um vetor que seja perpendicular a essa direção. Né? Lembrando que o vetor ele pode estar em qualquer lugar no espaço. Né? Tem um representante dele. Então, eu posso, em particular, pegar aqui neste pontinho aqui. Então, o que acontece se ele não tivesse nesse plano aqui? Ó? Se o W não tivesse nesse plano aqui? Significaria, né? Vou mudar aqui a cor, que o ângulo entre U vetorial V e W, isso aqui não poderia ser 90, porque ele vai ter que estar, entre aspas, uma certa inclinação. Pode ser maior que 90 ou menor que 90, mas não poderia ser 90. A hora que eu calculo o produto escalar ali, né? Então, se eu tivesse aqui, ó, U, V e W não forem LD, então o ângulo entre U vetorial V e W, vou colocar assim, o ângulo
entre. Isso aqui seria, né, diferente de π sobre 2, 90 graus. Ou seja, o cosseno deste ângulo é diferente de zero. E aí eu estou no caso, bom, que dá o produto escalar de U vetorial V com W. Isso aqui é norma de U vetorial V, norma de W, cosseno desse ângulo. Bom, isso aqui é diferente de zero. Porque eu estou no caso onde o vetorial V é diferente do vetor nulo. O W também. Porque senão não é automático que U, V e W são LD, se fosse vetor nulo. E o cosseno é diferente de zero. Isso implicaria que isso aqui é diferente de zero. Você chegaria numa contradição. Então, se eu tenho U vetorial V diferente do vetor nulo, se U, V e W não forem LD, forem LI, você chega numa contradição. Tá? Então, bom, contradição, que isso aqui teria que ser diferente de zero. Então, se isso aqui é igual a zero, então esses três vetores têm que ser LD. Tá? Mas no fundo o que está acontecendo é isso, né? Geometricamente, você tem U e V aqui não paralelos, o vetorial V é ortogonal a esse plano que contém esses dois vetores. Então, qualquer outro vetor que for ortogonal a esse vetor tem que estar nesse plano. Senão a gente estaria gerando uma, entre aspas, uma dimensão 4 aí, né? Tá? Então, essa propriedade. Evandro, eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se é isso, se eu captei, se é isso mesmo. Se eles forem linearmente dependentes, o terceiro vetor vai pertencer ao mesmo plano dos outros dois. Exatamente. E se eles forem independentes, daí você vai ter o terceiro vetor fora do espaço. Fora do plano. Isso. Fora do plano. Isso. É isso mesmo. Isso mesmo. Tá. É porque quando você escreve, né, a questão do linearmente dependente. E aí, esse linearmente independente, ele pode ter a ortogonalidade ou não, que foi esse caso que você acabou de mostrar. Isso, ou não. É que quando a gente trabalha com produto vetorial, o vetor obtido ele é sempre ortogonal aos dois vetores que gerou ele. Uhum. Então, ele tem essa propriedade em particular. Mas essa é a questão, né? Se você consegue aqui, por exemplo, o alfa diferente de zero, né? Para esses vetores aqui, ó, LD, para eles serem LD, um desses três coeficientes tem que ser diferente de zero. Isso aqui dando vetor nulo. Digamos que for o alfa. Aí você escreve, né, que o U ele é menos beta sobre alfa V menos gama sobre alfa W. Então, ele é combinação Na verdade, dos dois. fica até um pouco confuso, porque no linearmente dependente, você tem que ter um dos coeficientes diferente de zero. Diferente de E o zero. determinante dele tem que ser igual a zero, né? Determinante do quê? Desses. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Não, aqui, ó, acho que a gente vai falar disso. Eu acho que eu estou misturando um pouco com a colinearidade, né? Deixa eu só ver aqui. Vocês são colineares. Aqui vai ser um... Porque para eles serem colineares, eles vão ser linearmente dependentes, o determinante vai ser igual a zero. Acho que é isso mesmo. Isso. Então tá. É que aqui, se você for olhar, isso aqui cai no sistema, né? Quando eu Uhum. resolvo isso aqui, ó, alfa U mais beta V mais gama W igual a zero, então você teria o U, digamos... Vou colocar aqui coordenadas, tá? Eu vou colocar aqui o... X, eu vou colocar aqui XY, Z1, o V, X2, Y2, Z2, e o W aqui, X3, Y3, Z3. Né? Então, isso aqui você cai nesse sistema aqui, ó. Alfa X1 mais beta X2 mais gama X3 igual a zero. Alfa Y1 mais beta Y2 mais gama Y3 igual a zero. Né? Alfa Z1 mais beta Z2 Z2. beta Z3 igual a zero.
Então você está com o sistema homogêneo aqui, né? Uhum. Lembrando, x1, x2 e x3, eles são números fixos, né? Porque eles representam, são as coordenadas dos vetores. Então, isso aqui é um número. Minhas variáveis, né, são alfa, beta e gama. Então, quando que Sim, isso aqui tem única solução? Né? Uma solução é alfa, beta e gama igual a zero, porque é o sistema homogêneo. sim. Né? Aí você vai calcular o que? O determinante, né? x1, y, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Então, isso aqui é diferente de zero, se somente se o sistema, né? Vou chamar aqui de asterisco, possui uma única solução. Uhum. Única solução. Bom, se ele possui única solução, significa que os vetores U, V e W são LI. Porque eu só Sim, vou ter a solução alfa, beta e gama igual a zero. Se isso aqui for igual a zero, significa que ele tem infinitas soluções. isso. E aí, bom, eu vou encontrar um valor de alfa, um de beta, porque na verdade, se você encontrar um valor de alfa, um de beta e um de gama, você pode multiplicar esses três valores pela mesma constante, por uma constante diferente de zero, que continua sendo solução. Tá. Né? E Porque daí você teria um produto escalar que você teria vetores linearmente dependentes. linearmente dependente. Você conseguir concluir que um é combinação dos outros. Então, no Uhum. fundo, para verificar, né, se eles são LI, você coloca o pulo determinante, né, que é relacionado com a solução desse sistema aqui. Se você Uhum. resolver esse determinante, ele deu diferente de zero, acabou, eles são LI. Deu igual a zero, eles são LD. E aí você pode até encontrar, né, como obter essa combinação. Né? Quem é múltiplo de quem? No próprio cálculo determinante vai aparecer, né? Sim, tá. Ok? Obrigada. Disponha. Bom, eu acho que das propriedades foram essas, né? Vou terminar só essa parte aqui. Opa. Depois. Então, bom, continuando aqui.